O Egito Antigo foi cenário de grandes civilizações da antiguidade. Ficava localizado no extremo nordeste da África, em uma região de deserto, e se dividia no sentido sul-norte por um vale pequeno e fértil, onde corre o rio Nilo. Durante a cheia do Nilo, sua margem era regada pela água do rio, que ao voltar ao seu estado normal deixava o solo coberto com um limo muito fértil. Isso favorecia a agricultura na região. A civilização egípcia era formada por vários povos, separados em diversos clãs e acomodados em grupos denominados monos, que operavam como se fossem estados independentes. Em 3500 a.C., os monos se juntaram, criando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Por volta de 3200 a.C., os dois reinos foram unidos por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Começava aí um grande período de auge da sociedade egípcia, a época dos grandes faraós. A sociedade do Egito Antigo tinha um formato de organização eficiente, no entanto injusto, que garantia o seu funcionamento e expansão. A sociedade era hierarquicamente organizada. Cada segmento tinha suas obrigações e poderes determinados, onde o grupo que detinha menos poderes obedecia quem estava acima. O faraó era quem governava o Egito. Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Além disso, era reconhecido como um deus. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha de um faraó, pois o poder era passado de pai para filho. O faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos e a sua família era muito rica. Os membros da família real moravam em palácios de alto luxo. Era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que seu corpo e riquezas fossem colocados após a morte. Na categoria poder, os sacerdotes só estavam abaixo do faraó. Eles organizavam os rituais, festas e atividades religiosas no Egito Antigo. Os sacerdotes tinham muito conhecimento sobre as características e as funções de cada deus egípcio. Organizavam os templos e os rituais depois da morte do faraó. Alguns sacerdotes, após a morte, chegaram a ser mumificados e tiveram seus corpos depositados em pirâmides. Os chefes militares faziam a guarda do território egípcio. Em tempos de guerra, ganhavam evidência na sociedade. Eles tinham que organizar o exército para que vencesse a guerra, pois uma derrota podia custar a vida do chefe militar. A função dos escribas era escrever hieroglífica e demótica, a escrita egípcia. Eles registravam os principais fatos da sociedade e principalmente da vida do faraó. Os escribas escreviam em um papel confeccionado de fibras da planta papiro, nas paredes das pirâmides e em placas de pedra. Além disso, eles controlavam as taxas cobradas pelo faraó. A maior parte da sociedade era constituída por artesãos, lavradores, pastores e comerciantes. Essa classe tinha que trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Às vezes era chamado pelo faraó para trabalhar em obras públicas, sem receber nenhuma recompensa. Os escravos eram povos capturados em guerra. Trabalhavam sem receber salários, recebiam apenas roupas velhas e comida para sobrevivência. Muitas vezes recebiam castigos em forma de punição. A agricultura era a atividade econômica fundamental do Egito Antigo. No entanto, os egípcios também faziam trabalhos voltados para o artesanato, pecuária, pesca, caça e extração mineral. A área fértil às margens do rio Nilo ofereceu excelentes condições para a agricultura. Os egípcios colhiam diversos itens das áreas do entorno do rio. O papiro, papel usado pelos escribas, também era cultivado. Para maior eficiência na plantação, eles usavam o arado, equipamento puxado por bois ou homens, para ajudar na plantação das sementes. Os egípcios fizeram também um sistema de irrigação constituído por canais e diques. Os egípcios tinham criação de bois, cabras, burros e porcos para o consumo de carne e para o transporte de cargas. O rio Nilo oferecia uma grande quantidade de peixes, por isso a pesca era muito comum. Os pescados eram vendidos e usados como alimentação pelos egípcios.
Animais como coelhos, crocodilos e hipopótamos eram caçados pelos egípcios para o consumo. No Egito Antigo, a população era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e que eles tinham poderes específicos e agiam na vida das pessoas. Os deuses tinham um corpo metade humano e metade animal sagrado. O deus Horus, por exemplo, deus da vingança, era representado com a cabeça de um falcão e o corpo de um humano. Os egípcios realizavam rituais e oferendas em homenagem aos deuses. Dessa forma, eles achavam que conseguiriam ajudar os deuses e teriam prosperidade em suas vidas. No Egito Antigo, haviam vários templos que eram construídos para homenagear os deuses. Cada cidade tinha um deus protetor. Os egípcios também acreditavam na vida após a morte. O povo acreditava que o morto passava por uma espécie de julgamento no tribunal de Osíris. Para os bons, existia uma espécie de paraíso. Para os ruins, Amut comeria o coração. No Egito Antigo existiam mais de 1500 divindades que esclareciam a criação do mundo, mostravam as formas da natureza e outros conceitos da vida. Alguns desses deuses eram Amon, o oculto, Mut, a deusa mãe, Osíris, o deus da vida, Set, o deus do caos, Ísis, a deusa da ressurreição, Horus, o deus da vingança, Thoth, o deus do conhecimento e sabedoria, Sekhmet, reflete o aspecto destrutivo do sol, Bastet, deusa da fertilidade, Anubis, filho de Osíris e Neftis, Hathor, deusa guardiã das mulheres, e Ra-Atum, responsável pela criação do mundo. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.